Olá, estamos começando uma edição super especial de um videocast aqui na Universidade Tiradentes para receber os campeões da terceira edição da competição estadual de mediação da UAB Sergipe. Na verdade, nós vamos conversar com os tricampeões. A Universidade Tiradentes, por meio do curso de Direito e os seus respectivos alunos, venceram as 3 edições da competição de mediação promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui, seccional Sergipe, as edições de 2023, 2024 e 2025. E nós vamos trazer eles aqui hoje para conversar sobre como foi os bastidores dessa preparação, o que é que isso acrescentou na formação acadêmica e profissional desses tricampeões. Eu sou o professor Jefferson Menezes, sou professor do curso de Direito, coordenador operacional do curso de Direito da Universidade Tiradentes, campus Farolândia, e nós vamos começar esse bate-papo super especial com duas convidadas, a Júlia e a Edília. Né? Nós aqui compusemos na equipe, eu fui o professor, né, coach, junto com o professor Nivaldo, e a gente, nesse bate-papo aqui, bem descontraído, a maioria dos nossos telespectadores são os colegas de vocês da graduação. Então eu quero começar perguntando para vocês como foi a experiência de participar desse campeonato. Eu acredito que foi uma experiência bastante completa. Eu entrei no curso de Direito com algumas dúvidas, né? Normal, de quem está começando. E eu acho que vivenciar toda a experiência de como é, né? Tá naquele posto de advogada, porque eu fui, né? A gente estava treinando, eu estava sendo advogada ali da requerente. E foi, assim, incrível para eu poder olhar e sentir, nossa, é isso realmente que eu quero fazer para minha vida. Perfeito. Eu acho que a experiência de um todo foi, assim, espetacular. E estar lado a lado, tanto com a equipe da gente, quanto com os professores, né? Que foi maravilhoso. Vivenciar as 2 semanas de intensivão, porque eu acho que foi uma coisa, assim, que nem todos os cursos que a gente consegue fazer para se preparar, a gente se sente tão próximo dos outros. E a gente acaba falando que virou uma família. Sim, Porque a gente vivia intensamente esse treinamento. Eram dias que a gente planejava estar em um turno na faculdade e se prolongava, e se tornavam 2 turnos, 3 turnos, e a gente estava ali vivendo aquilo. A gente realmente estava vivendo a competição, a gente estava respirando a competição. Então, eu estava como advogada e ganhei como advogada de destaque na categoria Perfeito. individual. E devo muito aos professores, devo muito à equipe que também chegou muito junto, a gente dividia ideias, a gente compartilhava, a gente fez um grupo separado no WhatsApp para a gente conversar o que a gente podia fazer melhor, o que a gente podia estudar. E foi uma vivência, assim, que para mim foi... Eu não sei como explicar em uma palavra. São várias que me vêm à mente. É espetacular, é maravilhoso. Porque no dia, a gente chega lá, acha que tá super pronto. Acha que não, tá tudo certo. No primeiro passo que a gente dá dentro da sala da mediação, pelo menos eu senti assim, acho que Júlia também sentiu essa vibração do com certeza. nervosismo do dia. Quando a gente bota o pé lá, é outra sensação. É como se a gente... Ai, será que vai dar certo? Será que não? E perceber que a gente não tá sozinho naquele momento é muito, muito bom. Perfeito. Então, a experiência em si, tanto da preparação quanto da competição, para mim foi assim algo que vai marcar a minha vida. Marcou, na verdade, e vai ficar marcado, porque foi maravilhoso viver isso. Maravilha. Perfeito. Fico muito feliz de saber que a experiência foi tão impactante para vocês. Júlia, você falou que você é aluna do primeiro período, né, aqui do curso Isso, de perfeito. Direito da UNIT. E o que levou você a participar? Esse foi o seu primeiro contato com a mediação? Você já tinha tido um contato antes com a mediação? O que lhe impulsionou já no primeiro período, né, e você já participar de um projeto tão ambicioso como esse? Na verdade, desde que a gente começou, né, a faculdade, a gente já teve muitas práticas. Aí eu fui realmente me apaixonando pela prática do direito em si. Aí eu fiquei sabendo do processo seletivo, me juntei com algumas amigas e a gente foi só no ali, né, já vivenciando aquele processo seletivo, já foi assim incrível. Quando eu vi que eu tinha entrado, quando começaram os treinamentos, eu me apaixonei completamente. Até hoje, sinceramente, eu tô, assim, apaixonada pela mediação. Não consigo parar de estudar sobre isso. Foi uma experiência, assim, realmente incrível. Eu não tenho nem palavras suficientes para descrever como foi viver a prática do direito, assim, tão forte. Foi incrível. E como a Edília já comentou aqui, né? O apoio que a gente teve da equipe, dos professores, fez toda a diferença. A gente virou realmente uma família, né? E Que da maravilha. instituição em si, né? Porque a gente teve outros professores que não nossos coaches, Sim. né?
professor Ricardo, professora Juliana, professor Charles. Assim, as aulas fantásticas, inclusive, quando eu vejo nos corredores, eu comento com meus amigos. Sim. Gente, a aula dessas pessoas, vocês não estão entendendo. E assim, pra mim, a gente não pegou o trabalho, inclusive, o caso era Isso. trabalhista, e a gente não tinha pego o trabalho ainda. Então, estudar o processo do trabalho, estudar o caso trabalhista, pensar como advogado trabalhista, porque a gente precisava realmente incorporar esse papel. Para Exato. mim foi uma experiência muito boa, porque por mais que futuramente eu não vá escolher a área, eu não siga nesse caminho, eu acho que foi algo que construiu um profissional futuro Sim. que vai Perfeito. existir muito bom. Eu queria saber de vocês os desafios. E já pegando o gancho na fala de vocês aqui, Júlia e Edília, vocês falaram que o caso. E explique um pouco para quem está assistindo a gente, né? Sim. Como é a competição? Existe um caso, né? E esse caso, ele versa sobre algum tema dentro de uma área de direito. E esse ano você falou aqui pra gente que o caso foi trabalhista. Isso. Como foi o caso? E vocês, por não terem ainda estudado o componente curricular de direito do trabalho, isso foi um desafio? Até que ponto, o que vocês utilizaram para vencer aí esse desafio, esse obstáculo? Eu acho que existiram alguns desafios. Muitos, alguns muitos. Um deles era o cansaço, mas o fato realmente de estar acompanhado, de não estar naquela discussão sozinha, naquela busca sozinha, era muito bom. Então, assim, realmente, existe um caso que é dado pra gente equipe, no caso, Todas as todas equipes. as equipes que são inscritas, e esse caso, ele é igual para todo mundo, então, que são as mesas de mediação que são formadas no dia da competição. Perfeito. E aí, dessa forma, a gente formou a equipe, que era dividida entre advogados, mediadores e partes negociadoras, e a gente dava continuidade. Então, quando a gente começou a estudar sobre, a gente procurou saber algumas coisas. Júlia também, a gente conversava sobre alguns posicionamentos, porque Júlia, como advogada também, então a gente tinha que ter uma linha de raciocínio parecida. Sim. Aí a gente acabava falando sobre alguns pontos. Ah, mas você acha que pode ser tal coisa? E além disso, o caso, ele vem com um elemento surpresa. Isso. E aí, o professor Jefferson foi surreal com relação a isso. Porque a gente pensou em diversas coisas que poderiam acontecer. Sim. E eu acho que o pensar fora da caixa. Existe o caso já pré-estabelecido, mas pensar fora daquilo ali também é surreal. Com certeza. Justamente. E quando sai, agora já trazendo um pouco pro treinamento, né? Quando sai o caso, o treinamento começa ali. A gente já começa a debater sobre o caso, aí já vê ali o que cada um sabe, mais ou menos. Nesse caso, ninguém sabia nada de direito do trabalho. O que, na verdade, foi muito bom, porque a gente pôde se apoiar muito nesse sentido, debater bastante sobre isso. E o professor, E né, estudar, claro, né? Direito com do trabalho. certeza, muito estudo, inclusive, sobre direito do trabalho. Como a Edília já falou, o elemento surpresa. A gente teve, né, que elaborar várias hipóteses do que poderia ser, estudar cada uma delas separadamente. E, assim, atuar como advogada, sendo o primeiro período, já foi um grande desafio. Imagine de um caso trabalhista, que eu não sabia nem por onde ia no começo. E assim, a Edília deve lembrar que no primeiro treinamento a gente já fez uma simulação. Aí a gente já ficou naquela, meu Deus do céu, não sei nada de direito de trabalho, a gente acabou de ler o caso. Mas à medida que os treinamentos iam avançando, a gente ia construindo o personagem que sentou na mesa naquele dia. E isso foi, assim, fantástico, porque a gente ia apontando, olha, gostei dessa sua fala, você foi muito bem, a maneira que você se posicionou na mesa foi legal e tudo. Então, assim, muito, muito bom mesmo. O treinamento em si foi, assim, maravilhoso. O fato da gente não ter pego o direito do trabalho realmente afetou. Sim. Mas o fato da gente já ter uma prática, porque querendo ou não, a gente já tem na sala de aula, conta muito. Com certeza. Porque a gente já sabe como se posicionar, a gente já sabe como lidar, por exemplo, uma audiência, mesmo que não seja trabalhista, mesmo que não seja de mediação. Mas a gente já tinha visto mediação. Então, a gente já sabia como lidar numa situação de uma audiência de mediação. A gente já sabia como se portar, a gente já sabia que não era uma discussão, não era como uma instrução, uma audiência de instrução e julgamento. A gente já conseguia diferenciar. Então, a parte prática contou muito. E aí, a gente fala, né? O professor fala também que lapidou a gente. Com certeza. Então, essa preparação, só para que quem está nos ouvindo, né? Essa preparação, ela começa na sala de aula. Isso. Vocês tiveram outros, né? Edília é terceiro período, Isso. né? Isso. Então, você já teve componentes como audiência simulada, que você já trabalhou Isso. casos reais, casos simulados, ali, trabalhando audiência de instrução, audiência de mediação. Eu já peguei audiência simulada, já peguei ata de mediação, que a gente já faz a prática de mediação mesmo. Já peguei a de oratória também.
Muito bom. Que aí depois Isso dentro ensina. do currículo do curso. Exato. Então, assim, muitas vezes a gente já carrega as coisas do curso para fazer as práticas externas. Então, isso conta muito. Com Perfeito. certeza. E Júlia já pegou mediação e extensão. Na verdade, eu não tinha pego mediação e extensão, porque teve toda aquela questão de trocar de sala, né? Enfim. Mas eu tive defesa oral. Perfeito. E foi incrível. A gente foi ali, né, para aquela sala de prática jurídica. A gente pegou um caso fictício, aí a gente teve que falar em pé ali para um júri, Uma muita sustentação gente. oral. Exatamente. E assim, resposta e contra-resposta, e debate, aponta alguma coisa na fala do outro. Então, assim, ter tido essa matéria antes da competição foi, assim, decisivo. Eu acho que eu não saberia fazer uma sustentação oral assim se não fosse essa matéria, sinceramente. Perfeito. No primeiro período. No No primeiro primeiro período, pois Que é. massa, maravilha. E agora a gente vai encerrando esse primeiro bloco e eu queria que vocês deixassem um recado, olhando para quem está nos assistindo, né? O que é que vocês dizem para os colegas de vocês que têm interesse ou que estão começando, principalmente, Júlia, seus colegas que estão começando a Sim. graduação ou que vão começar a graduação no próximo semestre. Qual é o recado que vocês deixam a partir dessa experiência que vocês vivenciaram? Bom, eu gostaria de dizer, assim, por mais que a gente tenha medo, é muito importante que a gente se arrisque, gente, sério. Eu fui fazer esse processo seletivo sem saber direito o que era mediação. Quando eu vi que o caso era trabalhista, eu surtei. Só que agora eu estou vivendo tudo isso e isso só me dá mais vontade de continuar participando dessas competições. Então, o recado que eu deixo é esse. Se arrisquem, se joguem, porque vale muito a pena, agrega muito, não só na sua vida acadêmica, mas na sua vida como um todo. É muito importante que a gente vivencie essas práticas antes de entrar realmente no mercado de trabalho. Eu Perfeito. concordo plenamente. E, assim, eu volto a dizer que foi uma construção maravilhosa. Então, se você tiver a oportunidade, eu acredito que tem. Se você está na UNIT, se você já é do corpo docente da UNIT, se inscreva em todo tipo de evento, todo o que você puder, todos. A gente tá querendo ir, a gente vai, na verdade. A gente vai para a nossa regional. E, assim, a gente já viveu aqui no estado, a gente já viveu a competição, a gente já sabe como é uma competição. Mas a gente tá com uma expectativa muito alta da próxima competição que tá vindo aí. Então, se você tiver a oportunidade para se inscrever em uma próxima competição que tenha, se você tenha a oportunidade ou tempo suficiente para fazer iniciação científica, algo do tipo, Perfeito. se inscreva também. Essas oportunidades que são dadas na nossa jornada da graduação são muito importantes, porque a gente está construindo aqui a nossa vida pessoal, como a Júlia já falou, a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, a gente está fazendo network, a gente está conhecendo pessoas, a gente está falando sobre o direito o tempo inteiro, a gente está pensando sobre o direito o tempo inteiro. Então, assim, viver essas experiências dentro da graduação são, assim, surreais. Perfeito. Meninas, muitíssimo A obrigado. gente que agradece. Por vocês terem esse tempo para conversar comigo e com os milhares de colegas de vocês, né? Certamente o depoimento e o testemunho de vocês vai ser muito importante para que outros tantos possam no futuro estar aqui, né? E com certeza campeões, porque se concorrer pela UNIT é campeão. Mas é isso. Mas esse resultado é um esforço da dedicação, né? Nada vem de graça, então é um esforço. E a gente, enquanto professor, e particularmente eu e o professor Nivaldo, que treinamos toda a equipe, a gente fica muito orgulhoso, né, de saber o quanto vocês cresceram durante todo o processo. Muito Com obrigada. certeza. Muito obrigado. Muito obrigada E a mesmo. gente vai encerrando esse primeiro bloco. Já já a gente retorna com mais outros 2 super convidados dessa equipe tricampeã de mediação. Até já! Conquistar o tricampeonato de mediação da OAB Sergipe consolida a tradição e, sobretudo, a excelência do melhor curso de Direito do Estado de Sergipe. São 45 anos do curso de Direito formando os nossos alunos para iniciativa privada e para iniciativa pública, ou seja, onde tem essa preocupação em preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Durante todo esse processo, tivemos conhecimentos que vão desde para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida pessoal. É muito importante que a gente se prepare para as práticas do curso de Direito dentro e fora da universidade. A terceira competição estadual de mediação representou para mim a solidificação dos conhecimentos adquiridos até então, o que tem despertado cada vez mais a vontade de atuar como mediador. Ter a oportunidade de ter desenvolvido habilidades como trabalho em equipe, liderança, criatividade foi extremamente importante. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Com certeza, a conquista desse campeonato se deu por muito esforço, dedicação e determinação.
Eu, como aluna de terceiro período, carrego com muita alegria o título de advogada de destaque. Toda essa vivência traz para mim uma grande experiência para a vida profissional, assim como também complementa muito mais a minha vida acadêmica. Conquistar esse tricampeonato estando no terceiro período só reforça a excelência do ensino dos nossos professores, que com certeza nos preparam para o mercado de trabalho. Tivemos a oportunidade de aprender na prática o que é de fato viver o direito e juntos, através de um trabalho árduo, podemos conquistar a tão esperada vitória. Poder voltar para casa com um troféu me fez ter a certeza que a UNIT prepara a gente para muito além da sala de aula, mas para a vida e para o mercado de trabalho. E mesmo sendo do primeiro período e competindo ao lado de pessoas dos outros períodos, eu tive a certeza que estava bem preparada, porque aprender fazendo faz toda a diferença. Estamos aqui de volta, mais um bloco, conversando com os tricampeões de mediação da OAB Sergipe, o campeonato que a UNIT venceu agora no último dia 24 de maio. E aí, nessa rodada agora, eu vou conversar com os nossos dois super advogados aqui, Jefferson, meu xará, e o Wilson, né? Meninos, a gente tá aqui conversando e nesse momento aqui de conversar sobre os bastidores, para entender como foi o processo, já estivemos aqui com Edília e Júlia, e que também competiram na competição como advogadas, então vocês formaram ali o quarteto dos advogados da competição. Sim. E aí eu queria que vocês compartilhassem com quem está nos assistindo agora como foi essa preparação da competição. Fiquem à vontade aí para vocês falarem sobre como foi, porque muita gente que não, obviamente que não está na equipe, né, tem essa curiosidade de saber como é que foi ali o processo, desde o primeiro dia do processo seletivo, enfim, até a culminância que foi a competição no dia 24 de maio. Quer começar? Pronto, vou começar um pouco falando. Assim, a preparação eu acho que foi impressionante. Eu gostaria de dizer que o seguinte: primeiro, eu sou terceiro período, né, e foi uma novidade assim chegar a essa competição. Eu mesmo fiquei sabendo. E no momento eu tinha uma certa dúvida se eu queria participar. Sim. Mas aí depois eu pensei bem e disse, vou participar. E quando eu quis participar, eu já decidi, vou ser advogado, né? Eu já tive experiência como mediador durante algumas aulas de mediação, mas já aviso que as aulas não são iguais à competição, é totalmente diferente a experiência. E aí é muito importante falar sobre isso, né? Que a experiência da mediação na competição é muito intensa e vale com certeza de todo esforço fazer a competição. E assim, como advogado, aprendi muita coisa sobre direito trabalhista, sobre como advogado age na mediação, que é totalmente diferente do advogado numa audiência ou ou em outra situação, sem ser na própria mediação. Então é muito importante conhecer um pouco mais sobre isso e, assim, para mim foi uma experiência impressionante. Realmente gostei muito de ser advogado na mediação e defender as partes e conseguir trabalhar dos negócios, né? E na criação das estratégias, como foi o processo? Isso também é importante mencionar que a gente aprendeu sobre a mana, a zopa e a pana, que são estratégias que utilizamos como a primeira alternativa possível, que seria a melhor alternativa de um acordo. Seria a mana, a zopa, que é a zona de um possível acordo, e seria Sim. meio que um meio entre os negócios, e teria a pana, que seria a pior alternativa. E aí, na experiência como advogados, aprendemos bastante estratégias de negociações, inclusive até mesmo princípios de Harvard. Então, assim, sobre conhecimento foi realmente muita coisa que a gente aprendeu e isso foi muito importante para o nosso aprendizado. Perfeito. Jefferson. Como o Wilson comentou, foi uma experiência muito legal, muito interessante participar desde o processo seletivo. Eu não tinha certeza ainda, como ele já tinha, né, de que ia ser advogado, mas com a orientação do professor Nivaldo, ele disse, não, você tem que ser advogado. E aí eu segui o conselho dele, né, e fui. E assim, foi uma experiência fantástica, enriquecedora demais a gente poder vivenciar, né, o que é o direito de fato, estar ali nos treinamentos todos os dias, se preparando de uma forma muito ativa e colocar em prática, né, o que a gente aprende em sala de aula. É algo, uma experiência, uma oportunidade muito especial mesmo. E essa preparação foi muito intensa, como deveria ser. E graças a ela, né, a todos os professores que estiveram presentes com a gente, você, Jefferson, Nivaldo, todos os outros que participaram também, a gente pôde conquistar essa vitória, né? Perfeito. Então, só para quem está em casa, né, quem está nos assistindo,
pelo depoimento de vocês aqui, o advogado numa competição como essa de mediação, ele não leva só a fundamentação jurídica, né? O conhecimento jurídico, na verdade, ele é bem mais acessório, porque você precisa, obviamente, ter esse conhecimento jurídico, mas você precisa organizar ali dentro dos interesses do seu cliente, de quem você está defendendo, né? Essa, como o Wilson falou, né? A mana, a zopa e a pana, né? Que é a melhor alternativa, a zona de possível acordo e uma pior alternativa, né? A competição exige esse papel colaborativo dos advogados, então não é aquele perfil de advogado que vai para uma audiência de mediação sem ter uma proposta, né? Então, diante de tudo que vocês precisaram se preparar para estar nessa competição, né? Vocês levam muita coisa para a carreira acadêmica e posteriormente profissional de vocês, né? Isso é fato. Então, como é que vocês enxergam hoje, depois de ter vivenciado intensamente a competição, como é que vocês enxergam a mediação e a própria advocacia? Vocês que são alunos do terceiro período. Então, antes, né, da competição, eu tinha muito aquela visão, ainda sou aluno do terceiro período, de que o direito era aquela coisa fechada, focada em briga, o advogado era aquela figura fechada, né? E Sim. com a mediação, com todos os treinamentos, né, com a competição em si, a gente pôde aprender que não, o direito necessariamente não é dessa forma. Ele pode ser algo mais aberto, né, com base num diálogo, numa escutativa, numa postura colaborativa, e a partir de todos esses elementos, né, podem se pensar em propostas de acordo que sejam mutuamente boas, né, para todos, que é muito importante, né, para a mediação. Dando prosseguimento, né? Inclusive eu concordo completamente com o que Jefferson disse sobre a mediação, ela não apresentar aquela ideia em que o advogado é uma figura rígida, em que ele sempre deve estar certo, que a fundamentação é o fato mais importante que deve existir. Pelo contrário, a mediação ela mostra que é importante a postura colaborativa e demonstrar os saberes de negociação. Então, assim, você conseguir entender o que sua parte realmente quer para aquele momento e conseguir produzir a melhor alternativa possível, tanto para a pessoa que o advogado está, né, representando, bem também como a parte que está do outro lado também, porque é um negócio que visa o interesse dos dois. Então, é necessário, sim, ter essa visão. Eu acho isso muito lindo da mediação. Acho que a mediação, para os advogados, né, que são os papéis que a gente escolheu, ela realmente mostra muitas habilidades e competências importantes para a vida profissional, que com a mediação você consegue ter uma conversa fluida, escutativa, que é uma técnica muito importante para poder conseguir desenvolver a melhor comunicação possível com outra pessoa e conseguir evitar problemas. Então, assim, realmente, participar dessa competição foi muito importante, os aprendizados foram extremamente importantes, e não só para a vida acadêmica, como também a profissional. Para quem está nos assistindo agora, muito importante, Wilson, que você traz na sua fala, já que você esteve na competição ali, na preparação intensa como advogado das partes negociadoras nessa competição de mediação, da importância de pensar que o advogado ele não está concentrado e fechado nos interesses apenas do seu cliente. Obviamente que sempre, em primeiro lugar, o advogado ele vai ter essa necessidade de estar ali imerso no que realmente o seu cliente precisa. Em termos de fundamentação jurídica, o exercício nos leva a pensar também o que a outra parte do outro lado, no processo judicial, vai arguir, por exemplo. Então, o exercício da competição ele levou vocês para esse espaço de entender o que eu preciso trazer de fundamentação jurídica para o meu cliente dentro dos interesses dele, mas já antever o que a outra parte vai eventualmente arguir, até porque vocês competiram com equipes que vocês não sabiam qual seria a estratégia delas. Sim, então, sim. vocês se prepararam para o macro, né? Para o mais, Sim. né? E no dia, né, se saíram super bem, tanto é que trouxeram o troféu para casa, né? Então, isso é muito bacana, porque vocês começam a perceber ali na prática como é que o advogado age na realidade, né? No dia a dia da advocacia. E dentro disso, para que vocês tivessem essa preparação, para além do professor Nivaldo
e eu ali conduzindo os treinamentos intensivos, a gente contou com a participação de vários professores, né? Sim. E a gente trouxe o nosso melhor time de professores trabalhistas também para o nosso treinamento, ali com alguns momentos de imersão com eles. Professor Ricardo Carneiro, professora Juliana Souza, professor Charles Albert, professor Eduardo Roberti. Então a gente teve essa participação ali deles voltado para vocês, né, advogados ali que estavam treinando. E aí eu queria que vocês trouxessem alguma lembrança de algum momento ali marcante, uma contribuição que um desses professores trouxeram para vocês. Olha, Jeff, eu acredito que todos os momentos foram marcantes com esses professores, que são realmente muito preparados e que pudemos, né, aprender muito com eles. Um momento muito especial que eu me lembro é da gente, em um dos dias de treinamento, Sim. numa mesa redonda com o professor Ricardo Carneiro, né, Sim. que ele se sentou conosco e foi nos auxiliando ali nas nossas propostas, né, de ambas as partes, com toda a sua experiência, nos mostrando alguns caminhos que nós poderíamos seguir, que estavam além daqueles que nós estávamos pensando, né? Então foi um momento muito enriquecedor também. Posteriormente, ainda nesse dia, quando o nosso coordenador, Mário Jorge, chegou lá com o nosso vice-reitor, professor Júnior. Então foi muito especial esse dia para mim. Maravilha. E você, Wilson, qual lembrança você traz desses Para professores? mim, eu lembro de professor Charles. Eu gostaria primeiro de reiterar que, assim, todos os professores foram incríveis, tanto você como o Nivaldo, como os professores convidados. Mas sobre o professor Charles, eu achei algo interessante que, quando ele entrou na sala, ele primeiro cumprimentou todo mundo que estava lá presente, toda a equipe, os professores, e a partir daí começou a dar o esquema um pouco sobre o caso trabalhista, né? Que ele era professor trabalhista, ele estava dando um resumo do que a gente poderia fazer. E aí, logo após terminar esse resumo, ele comentou do porquê ele teria cumprimentado todo mundo, que era extremamente importante, como o advogado deveria se portar. Então, ele faz isso mostrando as atitudes de como o advogado deve se portar na sessão de mediação, como ele deve agir, como devem ser as atitudes. Então, isso foi muito importante e bem interessante para mim. Perfeito, perfeito. Certamente todos contribuíram muito, né? A gente é muito grato e a gente acaba aproveitando esse espaço para agradecer, né, a professora Juliana Souza, ao professor Eduardo Roberti, ao professor Ricardo Carneiro, a professor também Charles Albert, então todos os professores trabalhistas que participaram do treinamento, né? Para além deles, a gente teve também a professora Ana Sarmento, que é mediadora, né, judicial e extrajudicial, que tem a Câmara de Mediação aqui, a Media, que também participou, dando todo o suporte para os nossos mediadores. Também a professora Jamile esteve com a gente, né? A professora Jamile Figueiredo, que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da UNIT, teve um momento ali. Vocês, na verdade, vocês foram bem paparicados aqui dentro do nosso treinamento, né? Tiveram até massagem, tiveram jantar no centro gastronômico e estão cumprindo uma agenda ali, né? Muito intensa pós-campeonato, né? Pós-vitória. Na verdade, todos esses professores que participaram, o Pedro Dantas, Pedro é aluno do 9º período do curso de Direito e ele esteve com a gente na primeira edição. Ele foi vencedor da categoria individual também como melhor mediador na primeira edição em 2023. Esteve com a gente também. Então, assim, agradecer especial a todos eles que estiveram contribuindo diretamente para esse resultado. E aí eu quero agora, encerrando esse bloco, que vocês, olhando para os nossos ouvintes e telespectadores, que vocês possam deixar uma mensagem para os seus colegas e futuros colegas, né, que aqueles que estejam assistindo, que ainda não estão fazendo direito, mas que queiram fazer e estejam aí nos seus planos fazer direito na Universidade Tiradentes. O que é que vocês deixam aí de mensagem para eles, a partir dessa experiência tão significativa que vocês tiveram na vida de vocês? Eu acho que o mais importante é você aproveitar sempre as oportunidades que vierem. Então, assim, essa competição veio até nós e a maioria dos participantes eram terceiro período, primeiro período. Então, assim, éramos muito novos, podíamos ter a desculpa de não querer participar, mas participamos. Então, aproveitem as oportunidades e acreditem no potencial de vocês, que é muito importante isso. Perfeito. Perfeito. Como o Wilson comentou, é muito importante que vocês saibam que nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. Então, participem. É uma experiência extremamente enriquecedora. Você está ali fora da sala de aula, aplicando todo o seu conhecimento que é transmitido. E é realmente uma experiência fantástica. Participem. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Jefferson, Wilson. Nós conversamos aqui com os nossos advogados da terceira equipe
de competição da UNIT no campeonato de mediação estadual aqui da Universidade, da UAB Sergipe, né? E a gente fica muito grato a vocês, orgulhosos demais por vocês terem topado e comprado esse projeto e também pelo resultado que vocês obtiveram, que foi a partir da dedicação e empenho de vocês, que foi muito intenso, como vocês trouxeram. Muito obrigado. A gente vai agora para o intervalo. Já já a gente retorna no próximo bloco com o professor Nivaldo e outros convidados e super importantes aqui para a nossa equipe de mediação. Até já! Conquistar o tricampeonato de mediação da OAB Sergipe consolida a tradição e, sobretudo, a excelência do melhor curso de Direito do Estado de Sergipe. São 45 anos do curso de Direito formando os nossos alunos para iniciativa privada e para iniciativa pública, ou seja, onde tem essa preocupação em preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Durante todo esse processo, tivemos conhecimentos que vão desde para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida pessoal. É muito importante que a gente se prepare para as práticas do curso de Direito dentro e fora da universidade. A terceira competição estadual de mediação representou para mim a solidificação dos conhecimentos adquiridos até então, o que tem despertado cada vez mais a vontade de atuar como mediador. Ter a oportunidade de ter desenvolvido habilidades como trabalho em equipe, liderança, criatividade, foi extremamente importante. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Com certeza, a conquista desse campeonato se deu por muito esforço, dedicação e determinação. Eu, como aluna de terceiro período, carrego com muita alegria o título de advogada de destaque. Toda essa vivência traz para mim uma grande experiência para a vida profissional, assim como também complementa muito mais a minha vida acadêmica. Conquistar esse tricampeonato estando no terceiro período só reforça a excelência do ensino dos nossos professores, que com certeza nos preparam para o mercado de trabalho. Tivemos a oportunidade de aprender na prática o que é de fato viver o direito e juntos, através de um trabalho árduo, podemos conquistar a tão esperada vitória. Poder voltar para casa com um troféu me fez ter a certeza que a UNIT prepara a gente para muito além da sala de aula, mas para a vida e para o mercado de trabalho. E mesmo sendo do primeiro período e competindo ao lado de pessoas dos outros períodos, eu tive a certeza que estava bem preparada, porque aprender fazendo faz toda a diferença. Isso mesmo, professor Jefferson. E dando continuidade a esse papo gostoso, estou recebendo agora elas, que foram as nossas mediadoras da terceira competição de mediação do OAB, Adriele e Maria Tereza. Estou me sentindo aqui a própria blogueirinha entrevistando as famosas, porque vocês estão em todos os locais da UNIT, inclusive aqui, ó. Professor Jefferson aparecendo, todo mundo aparecendo. Me contem aí um pouquinho de como foi essa experiência para vocês. Salvo engano, vocês estão no terceiro período, não é isso? Exatamente. Como foi ser mediadora da equipe campeã? Porque, assim, muita responsabilidade. Gente, é uma competição de mediação. A UNIT nunca perdeu. Ser mediadora, eu acho que deve ter um peso maior do que até as outras funções. E eu queria saber para vocês o que isso representou. Primeiro com a Adriele. Foi uma experiência incrível, acredito que para a Tereza também, né? Em que nós tivemos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha visto em sala de aula, mas não só em sala de aula, como também nos treinamentos, com o professor Nivaldo, o professor Jefferson, e foi, assim, maravilhoso poder ter participado dessa competição, ter colocado todo esse conhecimento em prática, não é, Tereza? Isso, e assim, foi a experiência mais incrível que eu já tive dentro da universidade. Como a Adriele bem falou, a gente teve a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento. Mas essa parte sobre é mediação. incrível, que aprofundou, já percebi que foi incrível. Vocês já foram para jantar, para um monte de coisa. Exato. Eu quero saber se tem ou não tem peso ser mediador da UNIT, ou é de boas? Tem muito peso, inclusive isso foi algo que a gente falou nos nossos treinamentos, né? Que a gente até estava um pouco nervosa, porque é o que tem mais peso dentro até da própria competição, o trabalho de mediadora e ser mediador da UNIT, né? E são mediadores super bem treinados, que acredito que nos anos anteriores todos tinham ganhado o melhor mediador. Isso foi algo que deixou a gente nervosa, mas ao mesmo tempo a gente via o treinamento que vocês davam pra gente e passava pra gente muita segurança, né, Adriele? Então, apesar de ter aquele nervoso, aquele frio na barriga, eu acredito que no fundo a gente estava muito segura por causa do todo
treinamento que vocês passaram. Sim, eu acredito que acho que essa era a nossa maior dificuldade, que era justamente controlar esse nervosismo, essa ansiedade e conseguir colocar em prática o que a gente sabia. Porque conhecimento teórico nós tínhamos né? de sobra, nós fomos preparadas para qualquer tipo de situação que viesse a ocorrer ali na mesa. E foi justamente isso a nossa maior dificuldade, controlar o nervosismo e conseguir Então colocar seria em o que prática. foi mais desafiador para vocês. Com certeza. Com Já dando certeza. spoiler da minha próxima pergunta. Já responderam minha próxima pergunta. Seria isso que foi de mais desafiador para vocês? Teve algum momento que vocês acharam, tipo, eu acho que não vai dar certo, ou o tempo todo, não, a gente é unite, a gente vai ganhar, a gente ganhou sempre, acabou. E Um aí? pouco dos dois, eu acho. Eu acho que só do fato de estarmos competindo pela UNIT, a gente já tinha essa confiança, né? Porque nós É a melhor, confiamos. né? Tem que Com certeza. certeza. Com tem que certeza. respeitar. E nós confiamos de fato no trabalho dos professores que vinham treinando a gente, então a confiança era algo natural pra gente. E assim, chegou aqui no som, né? O diretor falou que a mediação não era uma novidade para vocês. Que já era algo que vocês já conheciam antes, através de um professor chamado Inivaldo também, é isso? Sim, É isso. Vocês já pegaram alguns projetos que vocês trabalharam com mediação, né? Diferentemente de outras universidades, aqui na Universidade de Tiradentes existem vários componentes curriculares que já trabalham com autocomposição, sempre pensando em preparar vocês para o futuro do mercado jurídico. Então, eu quero acreditar que mesmo em um tempo de preparação curto, como foi nessa terceira competição, eu acredito que não foi algo muito estranho para vocês, né? Eu estou certo? Me corrija se eu estiver errado. Foi piada interna aqui, tá? A gente já tinha tido aula com você, né, de PIPEX, o projeto de extensão, 6 meses falando sobre mediação. Também teve o curso que a gente fez, né, pela Media, que eu fiz, que a Adriele está fazendo agora. Isso daí já é outro spoiler de Tereza. Tereza já é mediadora extrajudicial em virtude dessa parceria da UNIT com a Media Câmara de Mediação. E a Adriele está fazendo o curso nesse exato momento, não é isso? E mais, as duas já estão cadastradas no CNJ como mediadoras da Câmara. Ou seja, no terceiro período. No terceiro período do Exato. curso, né? É ter essa responsabilidade já e essa ambientação para o mercado de trabalho. Isso é muito legal que vocês demonstrem. E aí vamos fazer um bate-bola bem rápido, certo? É a primeira resposta que vier na cabeça, vocês podem dizer. O melhor momento da competição? a hora da mesa. A hora da mesa? Com certeza. E pra você? Ganhar? A hora da vitória. O momento mais desesperador. A hora da mesa. A hora da mesa. Ganhar. Ganhar A também. anunciação, quando eles começaram a anunciar. os Dá uma vencedores. angústia muito grande, Sim, verdade. né? Com certeza. O maior aprendizado. Tudo. Tudo. Em todos os momentos, treinamentos, no dia da competição. Qualquer coisinha que a gente escutava, que a gente falava, já era um grande aprendizado. Pra você. Comprometimento. Eu aprendi muito sobre comprometimento e tive a certeza de que eu escolhi a universidade certa. Acho que- Legal ouvir isso. E quem eram Adriele e Tereza antes da competição e depois da competição? Eu sei que parece que é pouco tempo, mas eu percebo que vocês mudaram muito. Então eu queria saber o que mudou exatamente em vocês. De forma assim mais pessoal, acredito que eu ganhei muito mais confiança, ganhei muito mais técnica em relação à mediação, né, Tereza? Muito mais conhecimento. Então eu com certeza não sou a mesma Adriele de antes dos treinamentos. Não, eu concordo super com a Andriele. Esse também foi o meu aprendizado. Eu também acho que ganhei mais confiança por causa dos treinamentos em relação à mediação, a como se conduzir na mesa também, né? E acho que foi isso, assim. Também aprendi muito sobre trabalho em equipe e como, tipo, juntos a gente consegue realmente fazer a diferença. E quais são os sonhos futuros agora? O que vem depois dessa competição de mediação? Vocês pretendem trabalhar com mediação também no mercado de trabalho? Acredito que sim, né? Se vocês estão cadastrados na Câmara. Mas qual é o próximo sonho, assim, o próximo objetivo de vocês? Eu sou um spoiler que tem outras competições aí vindo, tem mais oportunidades, né? Sim, com certeza. Acho que o nosso próximo sonho é conseguir a vitória também no regional, que vai acontecer agora em setembro em Recife. E depois do regional, quem sabe uma vitória no nacional, né? Na competição da E Câmara. quem sabe o internacional.
Então são esses os próximos sonhos de vocês. Isso. Então, meninas, só para finalizar nosso momento de diálogo, eu quero que vocês digam aí para os outros alunos, né, aqui para nossa câmera, basicamente o que vocês diriam a um aluno que, poxa, eu tô vendo essa trajetória delas, acho tão legal, talvez eu sou um período acima delas e não tive essa coragem, eu sou um período abaixo delas e também não tenho essa coragem porque não me sinto preparado. Então eu queria saber de vocês especificamente, o que vocês diriam para esses alunos? Podem dizer ali. Gente, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem. Vocês estudam na Universidade Tiradentes, uma universidade incrível que oferece diversas oportunidades, não só em mediação, mas em todos os âmbitos do direito. Então, só aproveitem, agarrem o máximo de oportunidades que vocês puderem, porque é incrível. São aprendizados para além de conteúdo de sala de aula, são aprendizados a nível pessoal mesmo. É muito bom, muito bom. E já puxando nessa fala, né? Eu digo que eu sei que às vezes participar de uma competição traz um frio na barriga, a gente fica nervoso, fica com ansiedade, o que é super comum, mas é se arriscando que a gente vive, que a gente aprende, é saindo da nossa zona de conforto. E tem uma frase assim que eu gosto muito, que é: pressão é um privilégio. Então, se você está numa competição e você se sente pressionado, veja isso como algo bom. É uma experiência incrível. Além de todos esses aprendizados, vocês também vão se divertir muito. Nós fizemos amizades aqui dentro. Nós até, eu e a Adriana, a gente estudava na mesma sala, mas a gente não se falava muito, né? E nos aproximamos bastante. É uma experiência incrível. Eu encorajo a todos a participarem da competição de mediação da quarta, ou de outras competições, da quarta competição de mediação, ou de outras competições que a UNIT dá oportunidade da gente participar. É uma diferença grande no currículo, sim ou não? Com certeza! Eu quero agradecer de verdade a vocês, né, por participarem. Elas duas foram minhas alunas, excelentes alunas, fiquei muito feliz. E assim, nenhum outro mediador vai ser mediador nos 45 anos do curso de Direito. Então tem que respeitar, porque vocês duas estão na história do curso de Direito da Universidade Tiradentes. E agora, a gente vai dar sequência aqui ao nosso bate-papo, falando com elas, duas Maria Claras. Conquistar o tricampeonato de mediação da OAB Sergipe consolida a tradição e, sobretudo, a excelência do melhor curso de Direito do Estado de Sergipe. São 45 anos do curso de Direito formando os nossos alunos para iniciativa privada e para iniciativa pública, ou seja, onde tem essa preocupação em preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Durante todo esse processo, tivemos conhecimentos que vão desde para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida pessoal. É muito importante que a gente se prepare para as práticas do curso de Direito dentro e fora da universidade. A terceira competição estadual de mediação representou para mim a solidificação dos conhecimentos adquiridos até então, o que tem despertado cada vez mais a vontade de atuar como mediador. Ter a oportunidade de ter desenvolvido habilidades como trabalho em equipe, liderança, criatividade, foi extremamente importante. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Com certeza, a conquista desse campeonato se deu por muito esforço, dedicação e determinação. Eu, como aluna de terceiro período, carrego com muita alegria o título de advogada de destaque. Toda essa vivência traz para mim uma grande experiência para a vida profissional, assim como também complementa muito mais a minha vida acadêmica. Conquistar esse tricampeonato estando no terceiro período só reforça a excelência do ensino dos nossos professores, que com certeza nos preparam para o mercado de trabalho. Tivemos a oportunidade de aprender na prática o que é de fato viver o direito e juntos, através de um trabalho árduo, podemos conquistar a tão esperada vitória. Poder voltar para casa com um troféu me fez ter a certeza que a UNIT prepara a gente para muito além da sala de aula, mas para a vida e para o mercado de trabalho. E mesmo sendo do primeiro período e competindo ao lado de pessoas dos outros períodos, eu tive a certeza que estava bem preparada, porque aprender fazendo faz toda a diferença. E dando continuidade a esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui com vocês, estamos recebendo duas alunas que possuem o mesmo nome, Maria Clara e Maria Clara,
que participaram enquanto partes negociadoras da competição de mediação. Meninas, sejam bem-vindas. Estou muito Obrigada. feliz de ter vocês Obrigada. aqui. Campeãs. Campeãs, na verdade, né? Trizão. Me digam como foi para vocês essa experiência, o que foi de mais interessante, né? Me contem, eu quero saber na experiência de vocês, o que foi essa competição para vocês. E aí, quem começa? Vou começar. Pode começar. Bom, acho que a experiência foi muito boa para todos nós, né? Foi algo muito diferente, eu nunca tinha pensado em viver isso. E acho que o mais interessante foi sair da curva mesmo, sair do tradicional, que já não é tão tradicional assim, né? Porque a UNIT proporciona tantas coisas diferentes pra gente. Mas eu acho que isso foi o mais incrível, saber que a universidade está aqui para muito além da sala de aula, das matérias. Então, foi uma oportunidade muito boa para mim, crescimento não só acadêmico, mas pessoal. E é importante até que a gente diga o período de vocês, né? Maria Clara Góes é... Terceiro período. E Maria Clara Pina... Primeiro período. Primeiro período. Me conte pra você aí, como foi. Eu concordo muito com o que Clara falou também. Foi uma experiência maravilhosa poder participar logo no primeiro período. Sair da rotina, experiências totalmente diferentes. Foi muito, muito bom e eu adorei. E esse sair da rotina é quanto, assim? Por exemplo, a carga de treino é de boa, são poucos treinos, ou de fato vocês tiveram que estudar muito conhecimentos que talvez vocês ainda nem conheciam sobre. Me veio um spoiler aqui no ponto, que vocês nem pegaram direito do trabalho, competiram com gente do 9º período, macetaram gente do 9º período, foi isso mesmo? Sem pegar direito do trabalho, então me contem como foi assim essa carga de estudo. Soube que teve gente que parou até de dançar, basicamente, né? Perdeu a aula de dança para se dedicar à mediação. Foi uma loucura. Foi uma experiência muito, muito boa, porém foi muito cansativo, né? Acho que todos concordam aqui. Sair da UNIT mais de 10 da noite, chegar aqui... 2 turnos. Chegar aqui 8 horas, 8h30 e ficar direto pra aula. Mas aquele cansativo bom também, né? É um cansativo bom. Eu falei, eu chegava em casa cansada, mas realizada. Porque a gente aprendia muita coisa que eu nem teria imaginado em aprender agora. E é Direito do interessante, trabalho. assim, essa fala de vocês, porque para que as pessoas entendam que nada é por acaso. Sim. Porque é muito bom vocês estarem olhando aí no mini shopping, pela cidade, o rosto deles em todos os locais, mas isso é fruto de muito suor, de muito estudo, nada vem de graça, né? E isso é importante que toda a comunidade acadêmica saiba o quanto vocês se dedicaram, o quanto foi importante, então PhD em Direito do Trabalho, é isso mesmo? É. Exato. Como ela falou, como Clara falou, a gente chegava muito cansada em casa, mas também muito realizada. Mas a gente trabalhou bastante para conseguir, né, mais um troféu. Mas foi muito cansativo, assim. Acho que 100% da nossa rotina mudou, virou de cabeça para baixo. Foi muito cansativo, mas foi muito estudo. Jeff e você ali deram a vida, né, para ensinar direito do trabalho. Sim. A gente ia pegar o quê? 7º período. Eu não aperto tanto, gente. Eu não sou professor, treinador malvado, certo? E, gente, eu queria perguntar para vocês também, assim, sobre momentos, né? Qual foi o momento, assim, mais tenso durante a preparação? Teve algum momento que, por exemplo, vocês pensaram, não vou conseguir, tal, ou sempre foi muito tranquilo? Por que eu tô perguntando isso? É a terceira vez que a UNIT ganha. Eu acredito que ser da equipe da UNIT tem um peso muito maior do que ser de qualquer outra universidade que sequer, né, teve uma participação expressiva na competição de mediação. E aí? Bom, eu acho que tem 2 momentos que foram bem marcantes. Primeiro, eu acho que foi naquele momento que a gente teve que ficar até com a psicóloga, que foi muito bom. Sim. Ali que realmente foi no dia anterior e bateu a real, tipo, é amanhã. E fiquei nervosa. Fiquei aqui estudando depois com o Júlio até. Foi loucura, né? Será que a gente consegue mesmo? Será que a gente manda mensagem dizendo que não vamos? Qualquer coisa. Mas falou, não, vamos. E graças a Deus deu tudo certo. E outro momento também foi quando... Acho que foi algum dia que a gente teve 2 turnos de treino. E aí era de manhã, e tava uma pressão, tava metade fazendo coisa com o Jeff, metade com o Nivaldo, da declaração. E aí foi aquela loucura, não, tem que estar perfeito, vamos lá, senão a gente nem vai pro sábado. Isso aí marcou. Isso aí marcou. E pra você, Maria Clara Góes? Eu acho que foram 2 dias antes da competição, a gente também tinha ficado 2 turnos aqui. E minha cabeça já tava num looping tão grande, noite, tipo, tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, negociar. E eu cheguei em casa tão cansada, eu
tipo, chorei com minha mãe, de medo mesmo, porque realmente é um peso muito grande trazer, né, o terceiro troféu. Mas acho que a sensação de, tipo, saber que a gente estudou, que a gente se esforçou bastante, foi o que conseguiu me acalmar. E no final deu E tudo ter certo. certeza que tá bem preparada, né? Exato. Que depois de passar todo aquele calor do momento, a gente vai, não, a gente tá bem preparada, a gente É. vai conseguir isso. Mas foi só momentos assim que realmente acontecem, são normais, né? E assim, ó, superando esse momento de tensão, respiramos todos, superamos. Esperamos. E o momento mais alegre, assim, que vai marcar vocês, assim, o tempo todo em relação a essa competição. Poxa, esse momento me marca muito. Por exemplo, eu tenho meu momento. Eu não sei um momento em específico, mas eu acredito que, pra mim, me tocou muito quando eu percebi que a gente deixou de ser uma equipe, sabe? Foi muito além de uma equipe. Eu acho que hoje em dia a gente é uma família mesmo, Exato. sabe? A amizade, os vínculos que a gente criou lá dentro. Não sei o momento específico que teve essa virada de chave, mas acho que foi o momento mais especial, foi quando eu percebi, tipo, nossa, aqui eu tenho uma família. Aqui eu tô segura, né? Já o meu é a hora do resultado. Claro, do resultado. E tá tirando de Eu dentro. Ganhamos aquela alegria e balançar aquela bandeira, né? Foi. Pra mim é algo que me marcou muito. E pra você, Maria Clara? Acho que é uma mistura dos dois, tanto esse momento quanto os momentos do dia a dia. Por exemplo, o momento que a gente vê que a gente realmente virou uma família de mandar mensagem no grupo só da gente, vamos com que roupa hoje, não sei o que, não sei o que, marcar disso aí. Porque realmente aquilo ali a gente é muito confortável, né? Foi algo muito, muito bom. Esses momentos assim do dia a dia que são muito importantes, que realmente somos uma família. Eu acho que eu lembrei algo que me marcou bastante. Quando, antes da competição, no dia, a gente se juntou, todo mundo deu as mãos, a gente rezou e ali, tipo, eu Foi. senti, meu Deus, tá todo mundo junto nessa, sabe? Aí eu acho que ali meu coração deu uma acalmada, tipo, vai dar tudo certo. Realmente saber que tá todo mundo junto ali. Não pense na mesma coisa. Que bom, que bom. E vocês são aí, estão no começo do curso, né? Maria Clara Pina, exatamente no começo do curso, no primeiro período, e eu queria saber de vocês especificamente, né? Gente, só para que vocês saibam, Maria Clara no processo seletivo, tanto Maria Clara quanto Júlia, queriam desistir do processo seletivo porque era o primeiro período e tal, né? Mas um professor maluco disse, não, vocês não vão, aí não vão desistir do processo seletivo. E eu queria saber para você, assim que está no primeiro período, o que isso representou em termos de mudança? A forma, porque você saiu do ensino médio agora, então você caiu na universidade, está vivendo a universidade bem intensamente, eu acredito. Então, o que isso representa para você e o que você diria a outros alunos do primeiro período? Porque às vezes a gente está no primeiro período e pode pensar, poxa, não vou fazer agora, não vou me desafiar porque eu vou competir contra um menino do 10º, do 9º, do 8º, do 7º, só que eu já parto de um pressuposto totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que se jogar em tudo, tem que aproveitar tudo, porque esses 5 anos do curso de graduação, eles passam voando. Então, o que você, Maria Clara, diria a esses alunos que estão no primeiro período também, e o que isso representou para você que está no primeiro período? Eu acho que diria para confiar em si mesmo e também nas pessoas. Por exemplo, no caso foi o Nivaldo, que a gente queria desistir, mas sentou lá com a gente e falou, não, vocês vão, vocês são capazes. E realmente a gente tinha que confiar ali, saber que a gente tá seguro ali, vamos tentar, vamos sair da rotina, a gente não tem o que perder aqui, vamos testar esse processo seletivo. A gente está aqui para aprender, né? Exato. Se jogar em qualquer oportunidade que tem aí, correr atrás, tudo, e a gente aprende muita coisa, então é muito, muito bom. Porque nunca que eu ia imaginar que no primeiro período eu estaria já ganhando uma competição dessa. Pra mim é algo que eu nunca imaginei. E realmente, se eu não tivesse abraçado essa oportunidade e outras oportunidades que virão também, não ia conseguir essas coisas. Então foi muito, muito bom e realmente confio Eu em acredito si que mesmo. serve até para dar uma confirmação que você está no Exato. local certo, né? E vivenciar o mercado jurídico também, Exato. não é isso? Saber que eu já aprendi tanta coisa agora, não só para minha vida acadêmica, mas para minha vida pessoal. Isso é muito bom. Já tá assim, com uma noção de como é que vai ser no futuro, os próximos períodos. Para mim é muito, muito bom. E você, Maria Clara Góes, no terceiro período, porque tem gente que às vezes está em períodos mais acima, que diz, não vou, não me sinto preparado, ou talvez está na sua sala e não tem coragem de se desafiar. Então talvez você esteve nessa situação, o que você diria para essa galera? Valeu a pena, não valeu a pena? Nossa, valeu muito a pena.
E eu diria pra se arriscar mesmo. Eu achava que eu não conseguia, entendeu? Eu achava que, sei lá, é tanto, sabe? A pessoa tem que ser tão inteligente, tem que ser tão madura pra lidar com os treinos. E a gente consegue, a A verdade. preparação vai fazendo Sim, isso com sim. vocês, né? E acho que é muito do que Clara falou também, de além de confiar na gente, confiar nas pessoas que estão olhando de fora. Então você foi muito isso pra mim, tipo, eu também pensei em desistir e você Gente, eu sou um falou. professor meio louco. Eu digo, se eu estou dizendo que vocês são capazes, quem são vocês para duvidar? E foi exatamente isso que me fez entrar. Tipo, você falou, você é boa, você só precisa sair do comum ali. Então eu diria pra que se arrisquem mesmo, porque a gente consegue tanto e a gente não sabe o quanto que a gente consegue, entendeu? Antes de tentar. Então, só se arriscando mesmo que a gente consegue sentir essa sensação incrível de realização, que é o que hoje eu sinto plenamente. E agora sim, uma fofoquinha. Porque todo programa de entrevista, todo podcast tem uma fofoquinha também, né? Que todo mundo gosta, a gente sabe que vocês gostam também, né? Estou me sentindo a própria de frente com a blogueirinha aqui. Então, no de frente com o Nivaldo, vocês vão me dizer. E a diferença de disputar com outras equipes de outras universidades? O nível é gritante ou não é? Sejam sinceras. Nossa. Se assustaram um pouco com o despreparo? Como foi para vocês? Eu tava. No começo a gente achava difícil, né? Depois a gente começou a se acostumar. As duas, assim, aprenderam muito, então estávamos muito boas, ouso dizer. Então eu tava com medo de, tipo, ser algo muito diferente. E realmente foi muito diferente. Mas acabou que ficou muito simples, porque a gente conseguiu ali meio que dominar mesmo. Consegue então, lidar. acho que foi muito melhor do que eu imaginava. Mas vocês ao estão mesmo sendo tempo- fofas. Eu quero saber se o nível da Unite é muito ou não é muito superior à das outras Foi um universidades da mesa. E aí? A gente se assustou um pouco, né, eu acho. Foi. Porque a gente tava esperando algo, uma competição estadual, né, algo grande. A gente tava Do mesmo esperando nível, uma né? carga, do mesmo nível ou mais, e a gente ficou muito tranquilo. Acho que ele dominou a mesa Essa ali. tranquilidade que vocês estavam sendo preparadas da melhor forma, né? E Aham. uma preparação assim muito diferenciada ao ponto de ficar discrepante até do nível de evolução de outros competidores que demonstravam até um desconforto ou um desconhecimento em relação às técnicas de negociação. Era essa sensação que vocês tinham? Era porque, eu, como falei, imaginei que estaria no mesmo nível. Então ali foi um choque um pouco na hora. Eu Mas amo que a o calor gente- é sincero, o calor ele Mas- conta. Mas a gente conseguiu lidar muito bem, da melhor maneira possível. Porém, realmente, foi bem diferente na hora. E o que você mais achou esquisito? Técnicas ruins de negociação ou ausência de técnica? Acho que é a ausência de técnica. Ausência de técnicas, Ou- vamos deixar claro, né? Ou uma técnica, a gente pensa que é tal coisa, mas fizeram uma coisa totalmente diferente. Aí você fica, tá certo aí? Confuso, né? Até confuso. Tipo, a ausência de técnicas de uma forma tão absurda que a gente utilizou técnicas que, tipo, os mediadores teriam que estar usando. Então, fazer o pelo papel menos de a gente todo mundo conseguiu ali. explorar todas os âmbitos ali E da isso é muito mesa. interessante, porque às vezes as pessoas pensam, mas elas atuaram como partes, então seria algo mais teatral. E não é não? Vocês utilizam diversas técnicas de negociação, as partes em uma competição de mediação são partes negociadoras, então trabalham nesse sentido, desenvolvendo uma série de técnicas para que vocês auxiliem aí nessa negociação, até porque quem é mais interessado na mesa de mediação são as próprias partes. Porque aquela questão fala sobre a vida exatamente de vocês, das pessoas que vocês vivenciaram. Então eu acho que é um desafio dobrado de você entender um personagem, dar vida a esse personagem, mas ao mesmo tempo negociar através desse personagem. Estou certo? Foi dessa forma? Exato, porque também a gente tem que lidar com o que a outra parte vai falar na hora. Perfeito. Aí às vezes é uma surpresa que vem umas falas que eu fico, já tenho que incorporar lá aquilo, anotar tudo. Porém, a gente aprendeu muita coisa de negociação, os interesses, sentimentos, posições, tudo a gente tinha que aprender. Até ler livros, né, que você recomendou também. E esses ensinamentos vão para a vida ou não vão? Pra Com mim, certeza. não, oxe, falei até pra todo mundo que eu conheço. Ó, esse livro aqui é bom, não sei o que, não sei o quê. Já tava ensinando. Não, ali, mediação assim. no dia a dia. É. E agora a gente vai para um bate-bola, porque todo programa também tem um bate-bola. Então eu quero que vocês respondam a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, né? Aproveitar, a Maria Clara acabou de aparecer aqui, agora a Júlia. Quem eram vocês antes da competição e quem são vocês agora? Ai, meu Deus.
Bom, eu acho que no começo eu tava meio perdida. Sim. Tava bem perdida, porém agora tô muito segura do potencial, dos conhecimentos que eu obtive nesse todo esse processo. Então acho que é isso. Trouxe uma mas maturidade? Nossa, demais. Então seria uma Maria Clara antes mais insegura e agora uma Maria Clara, eu sou segura. Mais segura até tipo com horário, não. Horário, isso aqui, tudo mais certinho, né? Acho que legal. isso. E pra você, Maria Clara? Eu me sinto muito mais firme em muitos âmbitos da minha vida. Confiante também? Sim, muito confiante, mas principalmente na minha vida acadêmica, acho que me fez crescer muito, muito mesmo. Eu me sinto pronta para qualquer desafio. O maior aprendizado da competição pra você? Bate bola! Eu acho que além das técnicas, né, diversas técnicas da mediação, eu acho que o trabalho em equipe, acho que é muito importante. Pra você? Nossa, eu acho que o trabalho em equipe... Quando a gente pensou que a gente tava ali perdido, aí depende de mim, não, depende de todo mundo e tava todo mundo se ajudando. Eu acho que isso foi o que mais me pegou também. O que a competição representou pra vocês em uma palavra? Ai, não aguento mais começar por mim, tem que pensar, calma. Então bora pra cá. Uma palavra. Acho que realização. Realização? Eu acho que eu iria com realização também. Copiou, colou. Não pode colar, não vem mais no programa. Não, mas eu acho que realmente realização de ali você entrar de um jeito, você sair de outro daquela competição. Todos os treinos, tudo. Então, realmente, acho que realização define bem. Gente, vocês já pararam para pensar que esse ano são 45 anos do curso de Direito. E o curso de Direito é um curso que tem uma importância não apenas para o jurídico em Sergipe, mas para todo o nosso país como um todo, né? O curso de Direito da UNIT, ele tem uma responsabilidade social muito grande. A gente sempre diz que a gente vive o presente, não vivenciando apenas o presente, mas pensando no futuro. Naquilo de futuro que a gente quer entregar, tanto para os nossos alunos, mas para a sociedade sergipana. Então, de fato, a gente costuma dizer que a gente sonha com o futuro de vocês, né? O que vocês estão vivenciando hoje é fruto de muito trabalho, às vezes nas férias, nas jornadas pedagógicas, pensando na melhor forma de trazer vocês para esse mercado de trabalho, para essa empregabilidade. Eu acredito que a experiência vai trazer, né, para o currículo de vocês um diferencial muito grande. Imagine uma menina no primeiro ou no terceiro período já ter no currículo uma vitória de uma competição pela Ordem dos Advogados. Então, acredito que é um diferencial enorme. E não vai ter outra equipe campeã nos 45 anos do curso. E vocês estão presentes, estão fazendo parte da história do curso de Direito da UNIT. E é por isso que a gente está vendo vocês em todos os lugares, né? Então, se vocês pudessem agradecer nesses 45 anos à Universidade Tiradentes, o que vocês agradeceriam? Eu acho que esse novo método de ensino, para mim, acho que se encaixou perfeitamente. Porque a gente aprende fazendo, né? Desde o começo, então... Só agradecer esse novo método, porque eu não consigo me imaginar estando nesse método tradicional, todas as carteiras assim. A gente Sem tá com prática, a gente né? tá com mesa redonda, a gente consegue ter várias práticas mesmo no dia a dia. Então, só tenho a agradecer isso, porque eu acho que fez total diferença. Sim, esse método me surpreendeu muito. Eu estava esperando algo completamente diferente, né? Que a gente vivenciou a nossa vida inteira. Na escola também. Mas me surpreendeu de uma forma muito boa, porque a prática, como ela falou, a gente aprende fazendo. E a prática me fez ter certeza de que eu tô no lugar que eu tenho que estar, sabe? Que o direito é o meu lugar. Então, acho que ajuda muito a gente se firmar na nossa área. É muito bacana, muito interessante. E eu quero agradecer a vocês. Voltem sempre pro De Frente com Jefferson e Nivaldo. A regional vem aí. A gente amou receber vocês. E as meninas já deram até spoiler. Vem mais coisa por aí. Vem regional, vem nacional, né? Porque a gente não para. Então a gente quer agradecer as meninas que estiveram aqui com a gente. E agora a gente vai passar para o nosso momento final conversando com o Hélio, que é o nosso mediador experiente aí nessas 3 competições de mediação e dando continuidade. Muito obrigado, meninas. E até a próxima, viu? Conquistar o tricampeonato de mediação da OAB Sergipe,
consolida a tradição e, sobretudo, a excelência do melhor curso de Direito do Estado de Sergipe. São 45 anos do curso de Direito formando os nossos alunos para iniciativa privada e para iniciativa pública, ou seja, onde tem essa preocupação em preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Durante todo esse processo, tivemos conhecimentos que vão desde para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida pessoal. É muito importante que a gente se prepare para as práticas do curso de Direito dentro e fora da universidade. A terceira competição estadual de mediação representou para mim a solidificação dos conhecimentos adquiridos até então, o que tem despertado cada vez mais a vontade de atuar como mediador. Ter a oportunidade de ter desenvolvido habilidades como trabalho em equipe, liderança, criatividade, foi extremamente importante. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Com certeza, a conquista desse campeonato se deu por muito esforço, dedicação e determinação. Eu, como aluna de terceiro período, carrego com muita alegria o título de advogada de destaque. Toda essa vivência traz para mim uma grande experiência para a vida profissional, assim como também complementa muito mais a minha vida acadêmica. Conquistar esse tricampeonato estando no terceiro período só reforça a excelência do ensino dos nossos professores, que com certeza nos preparam para o mercado de trabalho. Tivemos a oportunidade de aprender na prática o que é de fato viver o direito e juntos, através de um trabalho árduo, podemos conquistar a tão esperada vitória. Poder voltar para casa com um troféu me fez ter a certeza que a UNIT prepara a gente para muito além da sala de aula, mas para a vida e para o mercado de trabalho. E mesmo sendo do primeiro período e competindo ao lado de pessoas dos outros períodos, eu tive a certeza que estava bem preparada, porque aprender fazendo faz toda a diferença. E nesse último bloco vamos conversar com ele, que está pela terceira vez participando da competição e ganhou as 3 vezes, né? Exato. Hélio Tyron, do terceiro período do curso de Direito, não. Quinto período, perdão, Hélio. E aí, Hélio, me conte aí como foi para você participar de 3 edições da competição, o que mudou de cada edição, o que fez você dar continuidade, né? Em estar treinando novamente, participando novamente dessa competição de mediação. Professor Nivaldo, sem sombra de dúvida, eu acredito que um dos pontos principais foi o aperfeiçoamento do desenvolvimento de competências socioemocionais, né, uma vez que, quando eu participei no primeiro período, ainda era muito verde, principalmente em relação à oratória. Acredito que tenha sido um dos principais pontos, o desenvolvimento da oratória, da comunicação, né, da interação com os colegas. Então, desde a primeira competição, passando pela segunda e pela terceira, eu percebo essa evolução. Inclusive, a mediação em si, que é o nosso tema principal da competição, ela não é apenas ali no momento da competição, não é no momento dos treinamentos, ela é para a vida. E isso tem colaborado muito comigo, né, principalmente na minha convivência familiar. Eu que tenho filhos e estou com um deles em uma fase de desenvolvimento nesse momento e tenho aplicado, inclusive, técnicas da mediação. Maravilha. Justamente para lidar, né, com essa fase, que é uma fase diferente. Hoje as crianças estão assim muito desenvolvidas, além do normal. Então, isso me trouxe essa possibilidade, eu tenho conseguido aplicar e até no dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Eu sempre tive um jeito assim pacífico de ser e sempre neutro, né, que é uma característica do mediador. E a participação nessas competições, ela serviria justamente para que eu pudesse aperfeiçoar, para que eu pudesse me descobrir e desenvolver cada vez mais esse papel. E essa evolução também emocional, você acredita que de certa forma foi amadurecendo também nessa confiança durante as competições? Sim, com certeza. Principalmente na segunda competição, que nós ganhamos no ano passado, quando eu tive a oportunidade de atuar como mediador, não só nos treinos, como também no dia da competição. Eu cheguei no dia da competição muito confiante e, com certeza, né, os treinos, o modo como nós fomos preparados, né, o nível de preparo oferecido pelos nossos coaches, não tenho dúvida de que foi algo que colaborou muito. Eu acho que é muito importante essa preparação, os treinos, os estudos, as técnicas que foram aplicadas favoreceram significativamente, né, para que eu pudesse evoluir a cada ano. Hélio, você está no 5º período. Exato. E começou a participar das competições no primeiro, né? Sim. Eu e Nivaldo, nós como coaches da equipe, a gente acompanhou você ao longo desses 3 anos, né? Perfeito. Então, quando o professor Nivaldo fala dessa sua evolução, né, tanto na parte técnica como socioemocional,
são habilidades que vão sendo desenvolvidas e a gente nota nitidamente que você só evolui. Isso é muito bom para a gente que é professor e está em sala de aula, isso é muito importante. E você esteve com 3 equipes muito distintas, né, com personalidades ali muito distintas, mas o que você traz, assim, de toda essa jornada de 3 anos, né, o que não muda na competição e nos treinamentos, o que você acha que não muda e que é muito importante e que contribui para todo mundo ali que está dentro desse processo? Eu acredito que o que não muda é justamente a maneira como os nossos coaches eles nos treinam. É um treinamento de alto nível, então eu acredito que isso seja fundamental, isso é muito importante. E a capacidade, né, que nossos coaches têm de, em um espaço de tempo muito curto, como foi essa terceira competição, de organizar essa agenda. Eu confesso que até fiquei um pouco preocupado com essa terceira. Essa terceira edição. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Como renovou a equipe, então eu tinha essa preocupação. Mas eu acredito que justamente com esse preparo, com um cronograma que é muito importante, a elaboração de um cronograma, de uma agenda a ser, né, cumprida, favoreceu para que essa equipe mais jovem, que a grande maioria é terceiro período, tendo também colegas do primeiro, favorecesse para que a gente pudesse criar uma homogeneidade na equipe e levasse até o sucesso, que foi justamente a nossa vitória, mais uma vez, nessa terceira competição. Perfeito. Você gosta tanto da mediação, em todas as competições você esteve treinando como mediador, mas você extrapolou a competição e hoje você faz um curso, né, de mediação extrajudicial. Conta um pouco pra gente sobre essa sua paixão com a mediação. Surgiu antes da competição, surgiu na competição e quais são esses novos projetos que você tem encarado aí para sua vida profissional e acadêmica? Perfeito. Antes mesmo da primeira competição, por curiosidade, eu estava fazendo um curso online pela Escola Superior do Ministério Público da União. Que maravilha. Sobre negociações eficazes, né? E aí, quando surgiu a primeira opção, a primeira oportunidade de participar, eu logo me inscrevi e depois veio a segunda, né? Gostei do tema da mediação, veio a terceira edição e aí eu disse, pronto, eu estou me identificando cada vez mais. Teve a oportunidade, né, do curso da Media, que é de extrajudicial, e aí eu vi que seria o momento de reforçar mais ainda, de despertar mais ainda, né, em mim essa vontade de atuar na área, como eu falei inicialmente, não só profissionalmente, mas eu acho que para a vida, na família, no ambiente de trabalho. Então, com certeza, esse curso que eu estou fazendo de mediação extrajudicial, ele vai complementar, vai me auxiliar a desenvolver, né, mais técnicas para ter a segurança realmente de atuar como mediador. Porque como a gente sempre ouve muito no nosso curso, através do professor Nivaldo, da professora Ana, que antes mesmo de você mediar, você precisa estar mediado. Então a gente tem que buscar se capacitar, tem que buscar se aperfeiçoar para realmente estar preparado, porque ali numa sessão de mediação a gente lida com várias histórias, com várias vidas, com vários contextos. E lembrando, né, que todos os nossos alunos, não só os alunos de Direito, podem ter acesso a esse curso. A Media tem uma parceria com a Universidade Tiradentes, então vocês possuem desconto nos cursos da Media e não serve apenas para o Direito, né? Correto. Inclusive na turma Exato. tem assistente social, tem profissionais da educação, advogados. Então é uma oportunidade para você que é aluno da UNIT também. Exatamente. É uma habilidade que, na verdade, ela está com a pessoa e não ligada necessariamente ao curso. E eu acredito que qualquer um tem essa capacidade de poder desenvolver. Basta se dar essa oportunidade. Exato. Ô Hélio, e o curso de Direito da Universidade Tiradentes, com uma metodologia totalmente disruptiva e que prepara de verdade, como nenhuma outra, para o mercado de trabalho, e quando a gente vem para a graduação, a gente pensa em sair da graduação para o mercado de trabalho, Correto. né? E a gente está ali alinhando teoria prática numa metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Você do 5º período vivencia essa metodologia desde o 1º período. E aí, conta pra gente do que você consegue extrair da sua formação acadêmica curricular para a competição. Quais componentes ali que você já vivenciou dentro do curso foram importantes para que você estivesse preparado para a competição, mas também para a sua vida futura profissional? Sim, professor, com certeza, né, esse novo método que a universidade oferece
Com certeza, favoreceu para que eu pudesse até me desempenhar e me desenvolver melhor nas competições, uma vez que ela une essa teoria e a prática, a gente pratica muito, e isso é muito importante. Tem sido um diferencial desde o meu primeiro período, e um dos componentes que nós fizemos foi justamente ata de mediação, que complementou os meus estudos na parte teórica, e aí com a competição veio, e com os treinamentos, né, nós unimos ali a prática. Então, é um diferencial muito grande que a universidade hoje ela oferece. Então, eu mesmo que até tinha dificuldade, né, de falar, de conversação, isso auxiliou e aí complementou com a participação nas competições, e isso só ajudou, só vem me favorecendo, só vem evoluindo, e por isso que eu estou sempre buscando estar envolvido com a mediação, seja na competição, seja no curso da Media, seja aqui na universidade. Então eu sempre faço questão de apresentar os trabalhos, até para poder quebrar um pouco a ansiedade, né, que nos permeia, e isso tem contribuído muito, essa minha iniciativa, né, essa coragem, então assim, tem quebrado esse gelo e tem me auxiliado justamente a desenvolver, né, essas habilidades que só acho que a universidade e a participação desses eventos pode proporcionar. Ele chegou aqui no ponto que essa não é a sua primeira graduação, que você já tem uma formação interior. Qual você acha que foi a diferença entre a forma como você vivenciou essa primeira graduação para essa segunda graduação? E é interessante esse seu relato, porque nós temos diversos alunos, né, que estão aí na segunda graduação e às vezes podem ficar pensando, mas essas atividades extracurriculares talvez não vão me acrescentar muito. Então, quando a gente percebe, você enquanto um aluno que já tem uma outra graduação, que, por exemplo, já tem uma família, aproveitando todas as oportunidades que a Universidade Tiradentes tem a oferecer para você, a gente fica curioso de como tem sido essa diferença em relação à sua primeira formação e essa segunda formação também. Professor, sem sombra de dúvida, né, é uma diferença significativa, porque à época nós trabalhávamos só a parte teórica, né, muito pouca parte prática, é o que a gente chama do método tradicional. E aí existe um abismo, né, entre essa minha primeira formação e agora essa segunda, uma vez que nós temos a oportunidade de estar praticando muito, né, não só... Fica mais atrativo? Fica mais, com certeza, sem sombra de dúvida. Isso permite desenvolver algumas habilidades que talvez estavam ali ocultas, né, e aí o fato de você praticar não só os trabalhos, né, escritos, como também apresentar os trabalhos, né, através dos seminários, isso tem com certeza favorecido e eu acredito que seja o grande diferencial. É o grande abismo aí entre a minha primeira graduação e essa segunda graduação, não tenho dúvida disso. Perfeito. Porque não é um currículo que... A teoria é importantíssima, né? É a base da formação jurídica, mas não é o único ou necessário apenas, porque você tem um currículo ali com vários outros componentes, né? Você tem não só a extensão, que é uma exigência do MEC, mas você também tem competência para vida e carreira, e você traz ali gestão de tempo, defesa oral. Quais foram os que você já cursou aí que você consegue recordar? Eu já cursei o do Voz e Cena, que ele trabalha justamente a oratória, né? Isso foi muito importante, né? Foi muito positivo. Também um que fala sobre trabalhar a ansiedade e o estresse. Gestão de emoções, né? Exatamente. Também foi muito positivo para que a gente também trabalhe, né? Gerencie justamente essas emoções. Fez júri simulado já também? Fizemos também júri simulado. Foi muito importante participar dessa prática, né? No grupo que eu participei, né? Fui designado ali para a função de juiz e foi uma experiência muito boa, né? Muito positiva. Não que eu tenha interesse futuramente, mas quem sabe, né? Despertando aí, pode ser que mude de ideia. Maravilha. Muito bom. Então, é uma formação realmente que pensa a formação técnica jurídica, mas também uma formação humanística e que contemple ali, né, habilidades socioemocionais e que lhe prepara também para a prática das carreiras jurídicas. Isso é muito importante. Eli, é interessante que você está no 5º período, mas no primeiro período você tentou, né? Sim. E aí a gente tem vários alunos que estão no primeiro período também, que às vezes ficam com medo. Eu estava conversando na estante com uma aluna que também é do primeiro período e perguntando sobre isso. O que você diria, por exemplo, a esse aluno do primeiro período que quer participar das equipes de mediação da UNIT?
primeiro, é importante se desafiar. Eu acredito que foi assim que eu me coloquei. Não duvidar das suas capacidades, porque esse momento foi muito oportuno para que eu desenvolvesse até uma habilidade que talvez estava ali oculta, como a oratória, a comunicação, até o trabalho em equipe, inclusive, que não só a participação na competição, mas esse modelo que a universidade traz, ela permite que você trabalhe em equipe, porque a gente vive, infelizmente, hoje num mundo muito individualista, então ele traz os colegas próximos. Então, eu aconselho que você que está aí nos primeiros períodos, procure participar de todas as atividades que a universidade pode oferecer, sejam os projetos de extensão, seja o projeto de mentoria, de monitoria, das competições. Então, acho que isso é importante. Não se limite apenas à graduação em si, porque é muito pouco. E o tempo aqui passa rápido e, de repente, quando você estiver lá no mercado de trabalho, poxa, eu deveria ter aproveitado aquele componente, deveria ter feito melhor, deveria ter participado daqueles projetos. Então, é muito importante que você se coloque à prova, mesmo sendo do primeiro período. Perfeito. É isso. Esse foi o nosso super bate-papo com o Hélio e com todos os integrantes da equipe de mediação, que foi conduzida aí por mim e pelo professor Nivaldo. A gente vai chegando, né, agradecendo a Hélio pela participação, a esse videocast super especial, como eu disse no início, é um videocast que comemora uma grande conquista para o curso de Direito da Universidade de Tiradentes, né, Nivaldo? Sim. E em uma data super especial, né? Que são os 45 anos do curso de Direito. Nós estamos completando os 45 anos. Então, assim, é um curso que ele tem uma tradição, é inegável, onde você chegue e você diga, eu fui formado em Direito pela Universidade de Tiradentes. Nós dois somos egressos do curso. Nós somos egressos. Do mestrado também. Do mestrado, então, assim, tem um peso o diploma do curso de Direito da Universidade de Tiradentes. E eu digo isso seguramente não só em Sergipe, como a nível nacional. Meu doutorado foi em Brasília. Então, é muito importante a gente frisar isso, e não só uma tradição, porque se fosse assim só pela tradição, a UNIT não estaria hoje, em 2025, inovando a cada passo que dá, reinventando seus currículos para fazer com que os seus alunos estejam efetivamente preparados para o mercado de trabalho, e não só preparados, mas que o aluno do curso de Direito da UNIT, quando ele se torna egresso, ele já entra no mercado com diferenciais do seu currículo. Perfeito. Então, isso é muito importante que a gente mencione. Então, a gente fica super feliz com o tricampeonato na mediação. Verdade. Né? Chegamos a brincar, recentemente o presidente da OAB Sergipe, o Dr. Daniel, esteve com a gente, né, aqui na universidade, junto com o nosso reitor, o professor Gilberto Shoa, o vice-reitor, o professor Júnior Shoa. E a gente brincou, né, Nivaldo? Que na quarta a gente também vai ganhar. Com certeza. Na quarta, na quinta, na sexta. E assim, e não é por uma questão de simplesmente querer ganhar, mas é porque a gente leva muito a sério. Tudo que a Universidade Tiradentes faz, ela leva muito a sério. Então a preparação dos nossos alunos é algo muito caro para todos nós professores. Então, quando a gente aposta na certeza de um título, de um campeonato, é porque a gente sabe que os professores e toda a equipe da instituição está ali, né, sem medir esforços para fazer com que os nossos alunos se destaquem onde eles estiverem. E é isso, são 45 anos pensando nos próximos 45, a gente sempre diz isso, que a gente pensa no futuro, e que bom que vocês fazem parte desse presente e desse futuro também. E aqui a gente encerra agradecendo a você da comunidade acadêmica, que você fique ligado nas comemorações dos 45 anos do curso de Direito, e saiba, né, que o curso de Direito da UNIT está sempre no topo, sempre no primeiro lugar. Conquistar o tricampeonato de mediação da OAB Sergipe consolida a tradição e, sobretudo, a excelência do melhor curso de Direito do Estado de Sergipe. São 45 anos do curso de Direito formando os nossos alunos para iniciativa privada e para iniciativa pública, ou seja, a UNIT tem essa preocupação em preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Durante todo esse processo tivemos conhecimentos
que vão desde para a nossa vida acadêmica quanto para a nossa vida pessoal. É muito importante que a gente se prepare para as práticas do curso de Direito dentro e fora da universidade. A terceira competição estadual de mediação representou para mim a solidificação dos conhecimentos adquiridos até então, o que tem despertado cada vez mais a vontade de atuar como mediador. Ter a oportunidade de ter desenvolvido habilidades como trabalho em equipe, liderança, criatividade, foi extremamente importante. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Com certeza, a conquista desse campeonato se deu por muito esforço, dedicação e determinação. Eu, como aluna de terceiro período, carrego com muita alegria o título de advogada de destaque. Toda essa vivência traz para mim uma grande experiência para a vida profissional, assim como também complementa muito mais a minha vida acadêmica. Conquistar esse tricampeonato estando no terceiro período só reforça a excelência do ensino dos nossos professores, que com certeza nos preparam para o mercado de trabalho. Tivemos a oportunidade de aprender na prática o que é de fato viver o direito e juntos, através de um trabalho árduo, podemos conquistar a tão esperada vitória. Poder voltar para casa com um troféu me fez ter a certeza que a UNIT prepara a gente para muito além da sala de aula, mas para a vida e para o mercado de trabalho. E mesmo sendo do primeiro período e competindo ao lado de pessoas dos outros períodos, eu tive a certeza que estava bem preparada, porque aprender fazendo faz toda a diferença.